Vale pensar. Oferecimento. Espaço Orbe. Cuidar da sua mente, promover seu bem-estar é a nossa missão. E Tiflow Registro. Marcando momentos, construindo histórias. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Vale Pensar. E hoje o tema é patologias e as questões emocionais, Ana. A ligação direta entre Total. corpo e mente, né? Total. E para isso a gente tem dois convidados especialistas no assunto. Doutora Manuela, pediatra, pós-graduada em alergias. Doutor Daniel, psicólogo. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Manu? Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para abordar um assunto de tanta relevância clínica e psicológica. Olá. Agradeço o convite. Eu acho que vou tentar falar alguns aspectos psicológicos que envolvem as doenças e tentar ser um papo interessante, né? Que não seja tão profundo como as influências da psicologia nas doenças. Sim. E essa abordagem de uma forma integral é muito importante, né? Relacionar o físico ao emocional, porque é uma ligação direta, né? A resposta do organismo é imediata. Acho que vocês podem falar com mais propriedade sobre o assunto, né? Pois é. Já perguntar para a doutora Manuela sobre as questões das patologias médicas que aparecem, que é mais comum aí nas crianças e adultos no consultório. Como que chegam essas patologias para a doutora no dia a dia? Bom, corpo e mente, uma coisa só, né? Quando um sofre, o outro exacerba os seus sintomas, seja numa direção ou em outra, quem vier primeiro, né? De um modo geral, as patologias alérgicas, né? Quando a gente tem situações de estresse, situações de grandes liberações de catecolaminas, quando o paciente ele vive uma situação de muito medo, de angústia exacerbada, de ansiedade, o nosso corpo ele libera enzimas, umas substâncias que são as catecolaminas, que liberam também por si o cortisol, que é um fator inflamatório. E daí o nosso corpo ele exacerba com as patologias alérgicas, com as coceiras, com as lesões de pele, com a piora de alergias respiratórias também. Então, de uma forma geral, no atendimento à alergologia, a gente precisa fazer uma abordagem bem ampla desse paciente, uma anamnese muito bem feita, porque só a medicação, por muitas vezes, não é o suficiente. E essas condições, normalmente, quando você tem o diagnóstico, né? E consegue identificar que tem algo relacionado às questões emocionais, né? Normalmente dentro obviamente depois de um exame e tudo mais, e constatar essa patologia como as alergias, como que o paciente encara isso quando a doutora fala, olha, porque normalmente está falando com a pediatra, mas é uma questão mais emocional, envolve mais a área da psicologia, da psicanálise, né? Como que normalmente você fala, olha, precisa ver isso aí, porque isso aí não é só a patologia em si, né? É emocional também. Não é fácil, tá? Por muitas vezes, mas o colega vai conseguir falar melhor do que eu, a abordagem inicial, o paciente não aceita que tem essa alteração. Então, já vem a negação. E não é só adulto, né, que está suscetível a isso. Hoje a gente nós vemos muitas crianças, adolescentes principalmente, nessa faixa etária, nessa troca aí da pré-adolescência para a adolescência. A gente vê muitas essas alterações e a negativa vem do lado a lado, está sentadinha ali do lado do paciente. Então, a primeira abordagem, a gente precisa saber muito bem como falar. Lógico que a terapia medicamentosa ela é instituída e
porque tem o psicológico atrás e porque teve aquela negativa, ele vai voltar dizendo que não melhorou. Uhum. E aí é sempre numa segunda, terceira abordagem que a gente consegue introduzir com mais facilidade a necessidade da terapia psicológica nesse paciente. Você tem que ir tateando, né? E devagar para o paciente não sumir de vez, né? Sim, porque ele já está suscetível, já está frágil ali por situações que ele está passando, seja por ansiedade, por depressão, enfim, qualquer outra patologia psicológica que ele tenha, o paciente tem a sua fragilidade. E por vergonha, por receio da população, da família, dos amigos, enfim, ou de si próprio, ele tem aquela negativa. Não estou precisando, não sou fraco a esse ponto. Nossa, será que é o meu psicológico que está fazendo a minha pele exacerbar? Será que eu estou com essa coceira, com essas lesões em pele por conta disso? Será que a minha asma não melhora por conta disso? E sim, né? Então é sempre numa segunda ou numa terceira vez que esse paciente retorna que a gente consegue aí introduzir mais fácil a sequência. Encaminhamento, né? E o diagnóstico dessas alergias, como é feito? Sempre com uma anamnese muito bem feita. A gente precisa ter um bom papo ali, conversar bastante com esse paciente. Não é a nossa primeira hipótese diagnóstica. De fato, acaba não sendo. Independente, a terapia medicamentosa ela é instituída, a gente inicia a medicação para esse paciente, faz o exame que tiver que ser feito, seja exame de sangue, seja prick, seja PET, enfim, exames específicos da alergia, mas a gente consegue detectar de fato essa alteração. O que está desencadeando? Que não é só a alergia em si, mas o fator desencadeante através da anamnese, na conversa com o paciente. O essencial, né? Essa conversa. Existem vários tipos de alergia, é isso, Manu? Existem vários tipos de alergia. A gente tem as alergias medicamentosas, alergia alimentar, alergia respiratória e alergia emocional também. Pois é. E aí eu já toco pro psicólogo Daniel Vicente, como essas emoções, Daniel, pode influenciar aí nesse surgimento e o agravamento dessas alergias, por exemplo, como que, já identificando que aquilo é 100% emocional, né, como que é esse trabalho dentro da psicologia também? Uhum. Escutem, eu acho que tem para a gente pensar entre corpo biológico e corpo que a gente chama de corpo psíquico, corpo erógeno, enfim. Vamos imaginar assim, nós nascemos, a partir do corpo biológico, a gente vai constituindo um corpo psíquico. E é como se fosse uma mão sobre a outra, só que não é assim a mão virada e 100% desse corpo psíquico constitui esse corpo biológico. Alguma coisa resta, alguma coisa fica. Por exemplo, a gente nunca enxerga as nossas costas a não ser no espelho. A gente não sabe a parte de trás da cabeça. Então, é como se fosse uma espécie de mapeamento, escaneamento do corpo biológico por esse psiquismo. Resta alguma coisa. Isso que resta é onde as somatizações irão descarregar aquelas energias, aqueles conteúdos que a gente não consegue dar conta na vida, vai descarregar nessas partes do corpo um pouco escuras, né? Uhum. E determinadas emoções, sentimentos, vivências, experiências do dia que a gente não consegue dar sentido a essas emoções, a essas vivências, o corpo vai como se tomasse forma de pensar, de expressar isso aleatoriamente, sem uma demanda psíquica, né? Uhum. Então, isso que a gente chama de psicossomática? Então, a psicossomática seria assim, uma parte da ciência que estuda os componentes psicológicos nas doenças. E a terapêutica e o tratamento para influenciar esse aspecto psicológico que está relacionado com a doença, né? E quais são as primeiras perguntas, normalmente, para esse paciente? Como que você já consegue fazer essa abordagem nesse primeiro atendimento com esses pacientes na psicossomática, por exemplo? Uhum. Tem dois tipos de manifestação no corpo que podem ter efeitos psicológicos. Uma que a gente não é somatização, que a gente chamaria de uma neurose histérica, uma histeria, como era chamado na psicanálise lá atrás, que esses sintomas no corpo teriam um significado, um sentido para dar conta de um conflito psíquico. Então isso não é somatização. A somatização é uma descarga livre de algo que a gente não consegue
elaborar psiquicamente. Então, as perguntas, para dar conta de eu entender o que é a somatização para essa pessoa, é saber exatamente quando surgiu e qual o evento ambiental relacionado com a vida daquela pessoa que pode ter deflagrado, pode ter auxiliado a desenvolver aquela doença, né? Então, a pergunta seria para identificar o que estava acontecendo na vida dessa pessoa. Uma investigação profunda, né? E quando a gente pega um paciente, por exemplo, que já está num estresse crônico, né? Como que a gente consegue, principalmente que afeta a parte imunológica e tudo mais, né? Como que a gente consegue passar para esse paciente que realmente ele está num estado crônico? Às vezes ele entra num processo de negação, não, eu estou bem, não, o corpo está dizendo muita coisa, mas ele tem essa negação, ele acha que está tudo bem, que está procurando ajuda porque a esposa pediu, ou porque o marido pediu, né? Enfim, como que é isso na prática, assim, quando ele já começa a ter já está crônico, mas ele está num processo de negação ainda? Você quer ir? Eu posso ir? Pode. Bom, vejamos, se a gente não consegue dar sentido a algum evento, alguma situação, por exemplo, uma separação, um luto, uma dificuldade, um desemprego, uma circunstância que afeta emocionalmente. Talvez, em algumas pessoas, esse corpo vai falar por algo que a gente não consegue colocar em palavras, né? Então, quando a gente vai tentando, em uma psicoterapia, em uma psicanálise, dar sentido a esse evento, como dar sentido? Simbolizar, como simbolizar? Colocar em palavras aquilo que a gente não consegue, não está conseguindo expressar. Essa possibilidade parece que é um efeito mágico, mas é do humano. A gente precisa simbolizar as questões. Vocês falaram sobre luto há um tempo atrás, né, no programa. Uhum. Quer dizer, a gente precisa ter ritual para simbolizar uma morte, né, para aceitar, para poder elaborar uma morte. A mesma situação, o mesmo exemplo, a gente pode utilizar para situações em que a gente não consegue elaborar psiquicamente dificuldades do dia a dia, né? Então, a psicanálise ou a psicoterapia vai auxiliar como? Tentando ajudar aquela pessoa a encontrar suas próprias palavras para nomear um evento difícil. Acho que o primeiro passo é a aceitação, né? Fazer o paciente aceitar o que está acontecendo. E com certeza vocês já tiveram muitos casos impactantes. Tem algum que marcou para os dois uma situação concreta, assim, e que o tratamento multidisciplinar deu um resultado? Tenho. Eu já recebi alguns pacientes, não só adultos, né, que a gente pensa de fato que ali é o adulto, mas não, também com crianças, mas que de fato a questão de não melhorar. Uma paciente em si, ela tinha umas lesões de pele e ela se coçava muito, muito. Ela falou para mim, mas eu não aguento mais, é muita coceira. Eu acordo de madrugada toda ferida, toda arranhada, cheia de ferida, de tanto se coçar. E aí prescrevi o tratamento, começamos a investigação, mas eu li no Google, na IA agora, e acho que pode ser fígado, que pode ser não sei o que lá. E a gente conversando, e ela vinha, eu quero te ver de novo semana que vem. Até que ela abordou para mim uma situação extremamente, né, grave que aconteceu. E eu falei, olha, o que você acha da gente iniciar a terapia? Não preciso, já fiz terapia e não resolveu de absolutamente nada. Falei, mas vamos tentar? O que você acha, então, da gente trocar o terapeuta, já que você já achou que não estava com boa interação? Vamos fazer essa tentativa? Não. Continuamos. Veio numa terceira vez. E aí, você pensou melhor? Vamos fazer a terapia? E aí, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, depois ela falando para mim, doutora, como mudou a minha vida? As minhas coceiras não estão. Será que a medicação? Eu falei, será que foi tudo em conjunto? Será que a medicação é a terapia? Então, assim, é isso, mas é o que o colega falou. A gente nega, ela precisava vivenciar aquilo ali de uma outra forma, talvez, para poder entender que aquilo ali tinha se encerrado, que ela não iria mais passar por aquilo ali de novo, para o corpo dela parar de responder dessa forma. É o famoso corpo está tentando dizer alguma coisa. E cada um no seu tempo, né? Não adianta a gente Mas tentou querer... botar a culpa no fígado, a culpa na bebida alcoólica, a culpa em outras coisas. Tudo dizendo o direcionamento, né? Tudo menos o emocional, né? Essa fuga eterna. Exatamente. Muito bom. Vamos dar um intervalinho, beber uma água e a gente já volta. Fiquem ligados aí.
Mega Internet e TV Expand. Plano de 800 MB a partir de R$ 59,90 por 3 meses. Planos de 200 e 400 MB, ou se preferir até 1 GB para toda a família. Mais R$ 10 em qualquer plano. Você leva 110 canais de TV e rádio. Bora para Expand. E assine já. 13 38 28 50 40. Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um episódio do nosso programa Vale Pensar e demos uma pausinha para um agradecimento especial. Aninha, nós não podemos deixar de agradecer ao Espaço Casa e a Eliana por ter cuidado de cada detalhe do nosso estúdio. Tudo pensado com tanto carinho, tão parecido com a gente, né, Fê? Aninha, ela pensou em todos os detalhes e só agradecer aí ao Espaço Casa pelo bom gosto e pelo cuidado de cada detalhe do estúdio. Que venham muitas parcerias. Pequenos descuidos podem trazer grandes problemas. O mosquito da dengue ameaça a saúde de todos. Febre, dores no corpo e manchas vermelhas são sinais de alerta. Se estiver com esses sintomas, procure uma unidade básica de saúde mais próxima. Tampe recipientes, limpe calhas e elimine água parada. Proteger sua casa é proteger quem você ama. Essa é uma campanha da Ribeira Plus, informando para proteger você e nossa região. Oferecimento: Laboratório Ensaio. Saúde começa com prevenção. Juntos contra a dengue. Olha, falei que ia ser rápido, Aninha. Rapidinho, já voltamos aqui com o nosso Vale Pensar. E eu já quero passar para o Daniel, né, como o inconsciente, né, e as emoções reprimidas manifestam no corpo normalmente, Daniel. Uhum. Vou tentar diferenciar colocando duas formas para a gente pensar. Uma tem a ver com nossos conflitos diante da vida, dos valores. Por exemplo, se eu tenho um desejo e ele, na minha avaliação, né, na minha avaliação superegóica, isso não é de fato realizável, mas esse desejo existe em mim, isso pode produzir um conflito. E a saída para esse conflito é eu deslocar essa coisa que eu não quero resolver para o corpo. Isso a gente chama de neurose histérica, como eu havia dito, ou histeria, né, que são quadros assim que a gente precisa, para trabalhar na psicoterapia, a gente tem que decifrar, investigar qual o conflito psíquico que tem em relação na vida daquela pessoa. Outra coisa é a somatização, que é a descarga afetiva direto para o corpo. E aí,
situações em que, eventos da vida em que eu não consigo dar conta, que eu não consigo elaborar, nem pensar psiquicamente, diferente daquele que tem um desejo, mas que ele é imoral, no meu julgamento aqui, eu não consigo pensar o que desencadeou, porque ele vai direto para o corpo, né? Então, o inconsciente é um conflito que tenta se realizar no corpo, que é uma direção para o tratamento, e outra, não há um conflito, mas há uma descarga, mas que essa descarga emocional ela não encontra palavras para nomear, para simbolizar, e aí ela cai no corpo. Então, essa é outra direção de tratamento. Normalmente, nas somatizações, na psicossomática, a gente tem mais resistências para chegar até aquilo, porque não tem um caminho que diga houve um conflito, eu tenho um desejo, não dá... Não. É uma descarga. Descarga do quê? É uma separação. Mas e aí? Todo mundo separa, tal? Ou algumas pessoas separam e não... O que aconteceu? Então é difícil colocar em palavras. Então a gente vai construindo esse caminho até chegar a nomear isso. Não Né? é algo concreto, né? Muito pelo contrário, é bem abstrato. Você tem que tatear até chegar nessa... Então, as somatizações é como se o corpo passasse a pensar por si próprio. Né? Então, é uma expressão de uma parte do corpo, uma coceira na pele, por exemplo, para evitar pensar aquilo que, de fato, precisa ser pensado. Né? É muito comum em datas comemorativas, todo ano, antes do Natal, eu tenho problemas. Né? Ou aniversário da perda de alguém, né? Aí já começa, às vezes, a somatizar no corpo, enfim, as alergias começam a aparecer. É um trauma não curado, né? E aí o corpo vem e reage. E, Daniel, existe alguma, dentro desse contexto, existe algum órgão a ser atacado por esse processo, por exemplo? Eu estou num pico de estresse e aí eu tenho uma dor no estômago, por exemplo. Existe essa questão em que o órgão específico está relacionado a determinada situação? É muito singular, é muito particular de cada um. Veja, por que eu desenvolvo uma doença na pele e não desenvolvo uma síndrome do intestino irritável? Por que eu desenvolvo uma úlcera estomacal e não desenvolvo uma enxaqueca, né, uma dor de cabeça difícil de curar? Veja, lembra que eu disse que o corpo psíquico vai tentar escanear esse corpo biológico para a gente poder simbolizar ou nomear todas as partinhas. Isso acontece com o bebezinho, quando ele começa a chupar o dedinho, ou quando essa cavidade da boca, faringe, laringe, toda essa parte quando ele vai introduzindo o leite no início da vida, essa parte vai gerando certa cosquinha, sensibilidade, prazeres. Então é como se isso vai sendo escaneado pelo psiquismo. Lembra que eu disse? Há um resto. Aquela parte que não é escaneada do corpo, ela sobra e dá vazão para a gente somatizar. Então, como a mente ou o psiquismo escolhe o órgão, é muito singular. Vai depender muito de vários fatores, mas da história daquele sujeito. Né? Como a função materna, a mamãe vai limpar aquele corpinho, e aí nessa limpeza fazer carinho, e aí vai sensibilizando determinadas partes do corpo. Né? Porque os lábios são mais sensíveis do que a ponta do cotovelo. Porque aqui, desde o início, era estimulado. Né? Então tem todo um trajeto aí durante o desenvolvimento para que um órgão seja escolhido, entre aspas. Né? Sim. E para quem não sabe, pessoal, o Daniel Vicente, ele também é mestre em psicanálise, né? Já tratando da psicanálise em si, como que a psicanálise ajuda esses pacientes, Daniel? Como que... porque normalmente o pessoal, eu vou procurar o psicólogo ou o psicanalista. Não, calma. Existe o psicanalista, existe o psicólogo, o psicanalista, né? E o Daniel é mestre nesse tema. E como que a psicanálise ajuda, Daniel, esses pacientes? Bom, se a gente está falando de restos do corpo que a gente não simbolizou, a gente precisa simbolizar, nomear, mesmas situações ocorrem com eventos traumáticos ou não, difíceis de ser elaborados, e a gente precisa dar um significado para isso, dar um sentido. Então, a psicanálise, na força da relação terapêutica, que é uma relação ética, sigilosa, que
poucos dispositivos na sociedade você encontra esse lugar, a não ser a religião também tem um dispositivo, confessionário do padre e tal, então a medicina, lógico, né, ético, sigilo ali. Então a gente está num ambiente que a gente pode falar muito mais do que, por exemplo, aqui, quando a gente precisa pensar para falar, né? A gente está mais à vontade lá. Então isso produz um efeito de liberação, de possibilidade de encontrar palavras, alcançar palavras para nomear aquilo que não tinha sentido, que não tem sentido. Então, um luto. Como é possível uma mãe inverter a lógica da vida humana e perder um filho? Assim, se você é filho e perde a mãe, você fica órfão. Se perde o pai, fica órfão. Se você perde o filho, qual é a palavra que nomeia? Nem na sociedade a gente tem uma palavra que nomeia. Tamanha a dor que deve sentir, né? Então, essas palavrinhas, simbolizar esses eventos duros da vida, é a proposta da psicanálise, né? Sensacional. Interessantíssimo. Muito bom, né, Ana? E aí, olhando pela medicina agora, as alergias podem ser fatais? Isso já aconteceu em algum atendimento? Já houve a perda de algum Relatos, né? paciente? As alergias, elas podem ser fatais, porque a gente tem o processo alérgico, a gente tem a anafilaxia, que é uma reação mais exacerbada da alergia, e nós temos o choque anafilático, que é onde a gente tem um grande risco de morte. Então, quando o paciente tem alergia a camarão, ou comeu a batata frita que fritou no mesmo óleo do camarão, a gente, né, vê, de vira e mexe a gente tem na mídia. Então, sim, infelizmente, pode ocorrer, ela pode ser fatal, e não é tão incomum. Acontece mais do que a gente imagina. Acontece, infelizmente acontece mais. Mas isso é muito mais. Acontece mais com criança, adultos, ou é diferente da. A gente não da tem idade? essa correlação em relação à idade. A gente sabe que quando a gente tem o primeiro contato com o alérgeno, a nossa reação ela é menos exacerbada, ela é mais tranquila. E conforme a gente vai sendo apresentado, que a gente tem uma segunda ou uma terceira apresentação, contato com essa substância, com esse medicamento ou com esse alimento, essa reação, aí sim, ela pode vir a ser fatal. Então, é muito comum, eu pego muito no consultório, na introdução alimentar, as mães, não vou dar camarão, porque camarão, a gente sabe que, de fato, é um alimento bem alérgico. E com potencial alérgico, né? Então ela fala, não vou experimentar camarão, não vou dar na introdução alimentar. E é justamente o contrário, a gente precisa que antes desse primeiro ano de vida ele tenha contato para a gente ter a dessensibilização e a gente conseguir. Mas conforme a gente vai apresentando, e é de uma segunda ou uma terceira vez. E uma coisa bem interessante, falando em alergia, é que você também pode ter passado a sua vida inteira comendo camarão ou tomando dipirona. Pois E em é. algum momento virou essa chavinha e o seu corpo reagiu, né, de uma forma muito exacerbada, fazendo aí o processo alérgico. Isso não tem explicação. Ainda não tem explicação Ainda na medicina. não se... Tem uma coisa que eu queria complementar que é muito interessante, assim. Alergia como que a gente diz? Uma resposta do sistema imunológico para dar conta de algumas substâncias que poderiam não ser prejudiciais, mas que passam a ser, né, com essa chavinha, né? E veja que interessante. Desde as décadas de 50, a psicossomática vem estudando essa influência psicológica nas doenças. Em 77, teve uma pesquisa muito grande, assim, com várias pessoas, né? E constatou o seguinte, a diminuição de uma célula chamada linfócito TH2, que é do sistema imunológico, uma célula que tem uma resposta antiviral, né? Pois é. O que acontece? Nas pessoas enlutadas, houve uma diminuição dessa célula no corpo. Então, veja, se a gente investigar na terapia, caso a caso, a gente pode encontrar singularmente para aquela pessoa essa chavinha que faz sentido para ela, né? Então, vai depender muito de vários fatores. No caso de somatização psicossomática ou doenças, né, relacionadas com o aspecto psicológico, a chavinha pode ser descoberta. Interessante. Como geralmente, quando você está num processo alérgico, você procura primeiro um médico,
você tem que fazer esse papel do terapeuta muitas vezes, né? Inicial, né? Porque muitas vezes está ali escondido, não existe um sinal claro, então você tem que ir ali tateando, investigando para conseguir identificar. Não é simplesmente uma alergia ao camarão. Existe Às vezes chega, eu alguma... imagino para a doutora, falar, olha, eu tô me coçando demais, eu tô numa coisa, meu marido está me enlouquecendo, meu filho está me enlouquecendo, eu não aguento mais. Isso deve ser muito comum, né, doutora? É comum. E sabe que o contrário também é bem verdadeiro? Não só a parte somática, a parte psicológica que causa alergia, mas muitas vezes a alergia, ela causa essa alteração emocional. Então, é comum nós termos pacientes com restrições graves alimentares ou medicamentosa, esse paciente desenvolveu uma depressão, uma crise de ansiedade. Tamanha é a sua restrição. Então, é mais uma vez, corpo e mente lado a lado. Sempre caminhando juntos, né? Interessante. Pegando o gancho das mães, né, principalmente quando chegam no consultório, numa consulta com a doutora, normalmente tem um estresse com o filho, e aí já vi casos até da doença de Crohn, por exemplo, aparecer devido ao grau enorme de estresse, e ele às vezes está muito relacionado à questão emocional, né? Já vi alguns casos da doença de Crohn, por exemplo, não é alérgico, mas enfim, apareceu pós um grande estresse. Um trauma, né, doutora? É que aqui a gente está falando, a gente pegou da alergia, mas sim, são várias patologias, Crohn, psoríase, então é extremamente ligada a fatores emocionais. E está totalmente ligado, né? E Daniel, quando a gente olha para esse universo das patologias, a psicossomática, enfim, a psicanálise num todo, quando os pacientes chegam no seu consultório, por exemplo, já faz a primeira consulta e começa a fazer um tratamento dentro da psicanálise, como que é a aceitação deles depois de entender que a causa é aquela? Né? Quando ele volta e fala assim, poxa, eu já sei tudo que está acontecendo comigo. O problema está nisso, né? Quando ele tem a aceitação de que ele realmente está passando por um estresse, ou enfim, uma depressão, por exemplo. Às vezes, se a gente tem uma sorte de um profissional lá da medicina ter um bom vínculo com o paciente e fazer metade do trabalho que era nosso já foi feito, a pessoa chega lá muito mais aberta, muito mais livre das resistências. Porque muitas vezes, por exemplo, você pode receber uma pessoa com enxaqueca ou com síndrome do intestino irritável, e aí a pessoa disser, olha, meu médico me encaminhou para cá, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Então a gente já sabe que vai ter um caminho a percorrer antes mesmo de qualquer forma de tratamento na psicoterapia, que é o acolhimento desse sofrimento, que é entender esse processo, estar disponível para investigar junto com ele a partir do que ele traz, porque se a gente avançar, pode criar mais resistência e deixar de vir, né? Isso pode durar meses, semanas, meses, ou até anos, para sair desse processo de resistência para chegar a começar a associar o que de fato na minha vida não está legal, que eu preciso mudar, ou que de fato meus sentimentos, minhas emoções eu não consigo lidar bem, que eu preciso também rever isso, né? Então vai um tempo. E é um processo, né? É um processo. É um longo processo, muitas vezes. Às vezes ele pode ser né? duradouro, pode ser breve, né? Mas o importante é sempre procurar ajuda mesmo, né? Certeza. Sempre tá e essa ligação multidisciplinar, né? Eu acho que é muito comum, né, doutora e Daniel, essa troca entre os profissionais, né? O psicólogo falar com o pediatra, o psiquiatra falar com o psicólogo e assim ter essa troca para em prol do paciente. Eu acho isso um ganho absurdo. O tratamento multidisciplinar, né? Cada um no seu quadrado, né? Mas trabalhando em conjunto. Não sei se vocês compactuam da mesma ideia, mas quando o Daniel traz essa informação e fala, olha, quando vem da doutora toda essa informação e ele já tem essa aceitação, isso já é um ganho enorme, né? Mas quando tem essa interação entre o médico e o psicólogo, isso tem um ganho. Eu vejo que para todo mundo, amigos, parentes, às vezes, que fazem esse tratamento, quando é multidisciplinar, cara, tem um ganho absurdo. Absurdo. Com certeza. Pois é, Aninha, vamos dar mais uma paradinha? Beber uma aguinha e já voltamos. Já voltamos.
Olá, pessoal! Estamos aqui gravando mais um episódio do nosso programa Vale Pensar e demos uma pausinha para um agradecimento especial. Aninha, nós não podemos deixar de agradecer ao Espaço Casa e a Eliana por ter cuidado de cada detalhe do nosso estúdio. Tudo pensado com tanto carinho, tão parecido com a gente, né, Fê? Aninha, ela pensou em todos os detalhes e só agradecer aí ao Espaço Casa pelo bom gosto e pelo cuidado de cada detalhe do estúdio. Que venham muitas parcerias. Pequenos descuidos podem trazer grandes problemas. O mosquito da dengue ameaça a saúde de todos. Febre, dores no corpo e manchas vermelhas são sinais de alerta. Se estiver com esses sintomas, procure uma unidade básica de saúde mais próxima. Tampe recipientes, limpe calhas e elimine água parada. Proteger sua casa é proteger quem você ama. Essa é uma campanha da Ribeira Plus, informando para proteger você e nossa região. Oferecimento: Laboratório Ensaio. Saúde começa com prevenção. Juntos contra a dengue. Mega Internet e TV Expande. Plano de 800 MB a partir de R$ 59,90 por 3 meses. Planos de 200 e 400 MB, ou se preferir até 1 GB para toda a família. Mais R$ 10 em qualquer plano. Você leva 110 canais de TV e rádio. Bora para Expande. E assine já. 13 38 28 50 40. Um intervalinho rápido, né? Pra gente continuar esse bate-papo com essa dupla. Isso aí, né? Mas não deixe de comentar aí no nosso YouTube, manda seus comentários, compartilhe, siga no Instagram, siga no YouTube Façam também. perguntas, Façam né? perguntas Que eles estão aqui para responder. Isso aí. Eles Vamos vão estar online aí também com a gente para responder. Aproveitem que não paga nada. Depois a gente manda para o consultório. Manu, me fala uma coisa. Existem cuidados preventivos para evitar as alergias ou não? Existem cuidados no ambiente, não para a gente evitar, porque todos nós nascemos com essa predisposição de desenvolvermos alergia. A gente tem o fator genético hereditário. Quando eu tenho mãe alérgica atópica, eu tenho 50% de chance da criança nascer atópica. Quando é o pai, cai para 30%. Quando eu tenho os dois, eu tenho 90% dessa criança ser um paciente atópico, seja no início da vida ou seja ao longo da sua vida.
Então, alimentação adequada, né? Cuidados com o ambiente. Então, a gente sabe que o ambiente com muita cortina, muito tapete, muito bicho de pelúcia, a gente vai depositando ali substâncias, ácaros, eles adoram viver nesses lugares escurinhos e quentinhos, e a criança adora abraçar aquilo ali, e aí a gente pode desenvolver aí os sintomas da alergia. Então, a alimentação e o estilo de vida, eles estão completamente ligados ao desenvolvimento das alergias. Alimentação, estilo de vida, evitar medicação desnecessária, né? Porque a gente está aí fazendo a sensibilização. O contato com o meio, a gente vive hoje com muita poluição, né? Então, tentar manter a casa mais arejada, livre de substâncias não, de objetos que possam acumular tais substâncias. A gente já vive suscetível a tudo isso, mesmo que não queira, né? Tá em todo lugar, essa que é a verdade. E, Manu, que conselhos e dicas práticas você daria para essas pessoas? Talvez para amenizar, né? Porque para evitar é difícil, todo mundo tem essa predisposição, como você já disse pra gente, mas para amenizar esses sintomas. Nunca se medicar por conta própria, né? Então, os sintomas aparecem, se você suspeita que você tenha alergia, o correto, né, o que deve ser feito é você procurar a ajuda de profissional para a gente identificar. Identificando que você tem alergia respiratória. Então, a gente tem os cuidados com o ambiente, com a casa, a gente não vai varrer mais essa casa com vassoura, a gente vai passar um pano úmido, fazendo o papel ali da vassoura, um pano úmido no rodo, a gente vai tirar do ambiente cortinas, tapetes, os bichinhos de pelúcia, os livros que ficam lá só armazenando, né, pegando ali, acumulando essas poeiras. Agora, o paciente que ele tem alergia alimentar, ele precisa ter cuidado onde ele vai comer, onde ele vai a um restaurante, certificar de fato que não tem a contaminação cruzada, pedir uma batata frita, por exemplo. Tem certeza, olha, eu sou alérgico a tal coisa. Não pode ter essa contaminação cruzada. Não pode ter usado esse óleo para usar outra coisa. Essa parte deve ser a mais difícil, né? Você confiar, inclusive, no que estão te dizendo. Exato. Medicação. Então, o paciente que tem alergia medicamentosa, ele precisa ter uma listinha dessas medicações que ele não pode, sempre em lugar de fácil acesso, porque ele pode passar mal na rua, cair na rua, ser socorrido para pronto-socorro. Então, precisa ser de fácil acesso que ele tem essas alergias. Então, isso aí são dicas que a gente precisa para a sobrevivência do paciente que tem alergia. É o básico, né? Sabe o que eu já vi também, doutora? Eu costumo fazer isso, viu, gente? Mas é dica de mãe e pai. Pode fazer. E eu sou meio alérgico também. Mas eles sempre falam, filho, quando você ligar o ar-condicionado, coloca uma toalha encharcada no quarto, deixa em cima de uma cadeira para circular o ar. Isso funciona mesmo? Ressecar o ambiente. Eu faço isso por carinho aos meus pais, assim. Não. Não é isso que vai impedir que você desenvolva alguma coisa. O que a gente precisa no ar-condicionado é ter uma higiene frequente do filtro do ar-condicionado. Durante o dia, a gente sempre orienta que esse quarto esteja bem arejado, esse ambiente bem arejado. Então, janela aberta para entrar a luz do sol, a ventilação. E o filtro do ar-condicionado tem que ter uma higiene aí com uma bem periódico, né? E, não vai ser o ar-condicionado, vai ser o ventilador. Posso usar? Pode, mas a hélice também tem que estar limpa constantemente. Limpa também, né? Pode seguir com a sua toalhinha só para mamãe, agradar o pai e a mãe, viu? tá? A toalhinha vai continuar molhada assim, tá? Por fidelidade a vocês. Daniel, como que a sociedade pode promover uma visão, né, mais integrada com a saúde, unindo o corpo e a mente? Como que a sociedade pode trabalhar isso? Bom, se a gente pensar que os eventos de excesso de sofrimento causam mal-estar, sintomas, inibições, e um desses sintomas pode desencadear, descarregar no corpo, não dá pra gente falar, bom, tô livre de uma situação estressante de violência na cidade de São Paulo. Vai ter como lidar com isso, né? Então, você sai com medo, você vive o medo do desemprego, diversas situações estressantes, mas talvez a sociedade possibilitar dispositivos, possibilitar espaços para que essas pessoas possam
circular e conversarem sobre isso, sobre as suas dificuldades. Então, criar espaços, como era antigamente, há muitos anos, quando a gente tinha conversa depois de todo mundo trabalhar e colocar a cadeira diária na calçada e conversar com o vizinho sobre banalidades, sobre aleatoriedade, enfim, sobre a vida, né? Eu acho assim que quando a gente consegue colocar em palavras, e nessa conversa com o vizinho, eu vou dizendo assim, olha, hoje foi difícil lá, tal, eu teve um corte de empregados onde eu trabalho, quase que eu fui. Então, nessa possibilidade, você está tentando elaborar, simbolizar aquilo que é difícil, né? Então, eu acho que criar esses espaços para que a gente possa circular na palavra, né? Principalmente com as pessoas, com os grupos mais vulneráveis, porque a gente vai enchendo a sociedade de espaços que a gente só acessa com condições de mercado. Então você só entra em determinado espaço se você tem um dinheiro. Você só acessa esse espaço se tem dinheiro. A gente está diminuindo os espaços de convivência, né? Então eu acho que assim, proporcionar, possibilitar, criar espaços como esse de conversa, de diálogo, que como outros, né? A religião faz muito bem isso, enfim, as convivências de bairro comunitárias, enfim, né? Ter na própria comunidade, né, também. Os esportes, né? Daniel, música. você tem alguma dica para os nossos ouvintes aí que pode praticar no dia a dia para ter uma saúde mental mais equilibrada, existe alguma técnica que é possível, né? Quando você está num grau de ansiedade, num pico de ansiedade, eu estou ansioso, eu vou voar agora na garganta desse ser humano, sabe? Eu acho que tem alguma técnica nesse momento que até pra gente, pra nós mesmos utilizar, falar, opa, calma, peraí, não é por aí, eu acho que eu vou seguir a dica do Daniel, vou dar uma... Tem alguma dica específica? Respira antes que o corpo grite, antes de né? dar o corpo dentro do seu conhecimento. Bom, como a medicina é uma ciência do geral, vamos dizer assim, você pega protocolos para disponibilizar para várias pessoas. Na psicanálise, a gente fala que é uma ciência do singular. Eu preciso escutar aquele para ver o que é importante naquela vida, daquela história de vida, né? Lá no século passado, Freud dizia de 3 temas que causam extremo sofrimento no ser humano. Natureza. Então, os eventos climáticos que está, né, super atuais, causa de sofrimento, alagamentos, enfim, a própria bactéria, vírus, na natureza. 2, o corpo. Esse corpo que vai perdendo a sua potência, esse corpo que vai envelhecendo, esse corpo que não é mais o mesmo da juventude, então isso causa sofrimento, né? E um terceiro fator são as relações pessoais. Então, esses fatores, a natureza, corpo e relação pessoal, causam extremo sofrimento à maior parte dos seres humanos. A gente se ligar, o que está causando, seja a fobia pelas atenções climáticas, seja o meu próprio corpo que já não funciona mais, não tem mais a beleza como seja uma relação com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho, enfim. Se a gente conseguir dar conta de pensar, investigar, que a gente pode atingir isso psiquicamente e dar mais uma atenção a isso durante aquela parte da vida. Hoje a gente falta tempo para pensar, para refletir sobre a vida, né? Então, bom, sei que é com isso. Então é isso que eu vou tentar e procurar ajuda de terceiro, seja especialista ou não, mas alguém que eu possa dizer sobre isso, né? Porque o objetivo da vida é, diante daquilo que eu desejo, eu poder escolher minimamente, porque nem tudo a gente pode escolher, para continuar, para ser e continuar sendo nesse desenvolvimento humano, dentro da escolha dos meus desejos, né? Então, assim, quem tem possibilidade de escolher hoje e vai ao encontro dos seus desejos, é difícil, né? Porque a sociedade não está se organizando muito bem para proporcionar isso, né? Mas eu não tenho receita pronta, porque o que pode servir para mim não pode servir para você, né? Cada caso é um caso. Mas eu tenho a proposta da gente poder investigar o que para você pode ser importante que para mim não é. É a mesma coisa de dar dica. Esporte é importante para depressão? Bom, sim, para o corpo, mas
Será que eu desejo esporte na minha vida? Eu posso Muito bom. desejar arte, música, dança e não, enfim. Tá? Não existe a autoconhecimento, receita né? pronta, Uhum. né? Muito bom. E Manu, a gente falou a respeito dos exames para investigar, para ter um diagnóstico. E os tratamentos medicamentosos? Existem vacinas? Como é feito isso? A gente tem a investigação, né, diagnóstica, que começa com a anamnese, passa pelo exame físico, né, porque a gente também características dá o exame físico, os exames complementares, de sangue, o PRIC, o PET, e nós temos o teste de indução e o tratamento para alergias farmacológicas para medicação, a gente suspende, né? O paciente não pode mais fazer uso daquela medicação. Eu tenho febre reumática, eu preciso fazer uso da penicilina benzatina, não tem como. Existe alguma outra possibilidade? Sim, a gente vai fazendo a indução no consultório e aí a determinada quantidade de tempo, no caso dessa medicação específica, a cada 21 dias aquele paciente vai ter acesso, vai estar disponível aquela substância ali no corpo dele de novo, porque a gente vai induzir esse contato. Alergia respiratória. Existem duas vertentes. Eu posso fazer uso do antihistamínico, que a gente chama de antialérgico, ou eu posso fazer a imunoterapia, que antigamente chamávamos de vacina, porque elas só existiam injetáveis. Hoje são gotinhas que a gente faz na parte interna do lábio inferior, todos os dias ou 3 vezes na semana, que a gente vai estar sensibilizando, eu vou estar tentando modificar de alguma forma o meu sistema imunológico para quando eu tiver contato com aquela substância, eu não desencadeie tanto os sintomas, tá? Eu tenho asma, que a gente tem aí o fator alérgico também da asma. A gente precisa fazer as famosas bombinhas, as medicações inalatórias de pó seco. Então, cada alergia, ela tem a sua sequência de tratamento. Por isso é tão importante que não seja feita automedicação, que tenha um acompanhamento de um especialista. Tá aí a explicação, porque quem não tem um antialérgico ali na bolsa ou em casa, né? A gente não sabe nem se está tomando certo, mas qualquer sinal já esse toma. Esse negócio de tomar um antialérgico para dormir e não ter alergia também é um problema, né? Porque a gente Quem nunca? Claro que a gente pode, né, ter o antialérgico para situações bem específicas, mas não ficar só nisso. Sim. Comecei, tomei um antialérgico, melhorei. Aí não vou ter mais. Mas eu vi que daqui, sei lá, de uma semana, eu de novo ingeria aquele alimento e aí foi um pouquinho pior. Antes era só uma coceirinha na garganta, que eu tomei antialérgico e melhorou. Agora da coceira da garganta, tá coçando mais, eu tô vendo que o meu olho tá inchado. Eu vou de novo tomar um antialérgico sozinho. É isso que não pode. É esse o grande problema. O corpo tá ali, mandando porque, sinal, né? Doutora, pode ser um problema muito mais grave, além da alergia, né? Pode, e é como eu falei antes, ela vai subindo degrauzinho. Então, antes começou com um sintoma que era mais inespecífico e incomodava menos, e ele vai piorando. Não distante, na semana passada, 15 dias atrás, desculpa, eu tive essa situação no hospital, lá na UTI. Eu recebi uma paciente que em dezembro a mãe fez a introdução alimentar e deu um alimento, ela não percebeu e a criança fez uma reação alérgica. Ela deu um antialérgico em casa para a criança. A criança apresentou de novo uma semana depois. Aí ela levou até a emergência, prescreveram um antihistamínico para a criança e a criança foi liberada. 15 dias atrás, a criança chegou em parada cardiorrespiratória no hospital porque ela fez um choque anafilático e foi para a UTI. Nossa. Ficou bem, graças a Deus, que bom. ficou bem. Mas é isso que só, aconteceu. né? Não se percebeu essa gravidade. Achou que poderia dar um antialérgico e estava tudo bem. Que resolveria ali, que era algo pontual, né? E aí, não quase, era. Passou por uma situação de muito estresse para ela. Ela foi no consultório essa semana e ela falou para mim assim, acho que agora eu preciso fazer um tratamento, porque eu não consigo tirar aquela imagem, eu não consigo dar nada para ela. Ela está comendo só arroz e feijão. Então, E a mãe entra numa paranoia depois, né? Com certeza. Começa a ficar, depois desse risco, né? Imagina qualquer alimento, ela vai até parar de dar né? medicação, enfim, tudo mais,
Porque também aí já começa a gerar uma certa paranoia na mãe e falar, agora meu filho eu não vou E ela também, que é essa paciente em questão, ela ainda amamenta. E ela fala, eu também não tô comendo nada, eu só tô comendo arroz e feijão, porque eu tô pois comendo é. de tudo passar pelo leite. E já Pois vai é. para o tratamento psicológico. Olha aí, ó, a interação não tem Pois como, é, né? não tem jeito, né? Porque a Sim. mãe tá, ainda mais a mamãe que tá amamentando, né? É um Já tem trauma. todo um cuidado muito específico É. e tudo mais. Após um trauma desse, imagina a tensão dela e o estresse dela após esse Com período, né? certeza. Esse fato que, a ponto de quase perder seu bebê, né? Porque quando entra num choque anafilático, por exemplo, imagina o desespero Muito dessa mãe, rápido, né? O pronto-socorro também precisa agir muito rápido, fazer a medicação correta, tomar as providências que precisa tomar naquele momento, porque de fato é o óbito. Ai, gente, eu não gosto nem de pensar nisso, eu já entro em desespero também. A gente tem que ficar esperto, tá vendo? Vamos tomar uma aguinha, gente, pra Aninha. voltar já A gente já já. volta, até mais. Até mais. Mega Internet e TV Expand. Plano de 800 MB a partir de R$ 59,90 por 3 meses. Planos de 200 e 400 MB, ou se preferir até 1 GB para toda a família. Mais R$10 em qualquer plano. Você leva 110 canais de TV e rádio. Bora para o Expand. E assine já. 13 38 28 50 40. Pequenos descuidos podem trazer grandes problemas. O mosquito da dengue ameaça a saúde de todos. Febre, dores no corpo e manchas vermelhas são sinais de alerta. Se estiver com esses sintomas, procure uma unidade básica de saúde mais próxima. Tampe recipientes, limpe calhas e elimine água parada. Proteger sua casa é proteger quem você ama. Essa é uma campanha da Ribeira Plus, informando para proteger você e nossa região. Oferecimento: Laboratório Ensaio. Saúde começa com prevenção. Juntos contra a dengue. Olá, pessoal! Estamos aqui gravando mais um episódio do nosso programa Vale Pensar e demos uma pausinha para um agradecimento especial. Aninha, nós não podemos deixar de agradecer ao Espaço Casa e a Eliana por ter cuidado de cada detalhe do nosso estúdio. Tudo pensado com tanto carinho, tão parecido com a gente, né, Fê? Aninha, ela pensou em todos os detalhes e só agradecer aí ao Espaço Casa pelo bom gosto e pelo cuidado de cada detalhe do estúdio. Que venham muitas parcerias.
Pois é, voltamos aqui a mais um bloco do Vale Pensar. Olha, o episódio hoje está incrível. A gente está aqui com o Daniel, psicólogo, a gente está com a Manu, a doutora Manu também, tendo uma troca incrível aqui. E a gente quer agradecer, né? Exatamente. Infelizmente, passa esse muito último bloco rápido. é sempre desesperador, né? Foi muito proveitoso, Foi, essa troca demais. foi maravilhosa. Obrigada de coração. E a gente queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo. Falem um pouquinho do que vocês acham importante. Deixem os contatos de vocês. Fiquem à vontade. Bom, obrigada pelo convite. Foi ótimo estar aqui com vocês. Foi uma troca de fato bem legal. Espero que todos vocês gostem. Quero deixar para vocês uma atenção especial de que a gente não se automedicar, a gente prestar atenção no que o nosso corpo está falando. O profissional precisa ser avaliado para traçar para você qual a melhor conduta. E a terapia multidisciplinar, a gente está aqui hoje, eu como médica, o Daniel como psicólogo e psicoterapeuta, para mostrar para você que mente e corpo estão aí super interligados e precisam de total atenção. Bom, eu queria agradecer, obrigado pelo convite, agradecer a colega. Para as pessoas que de alguma forma desenvolvem ou desenvolveram ou estão num momento assim que, será que eu busco uma psicoterapia, será que eu busco uma análise? A gente teve aí alguns anos atrás a pandemia da Covid-19 e aí a gente aumentou muito o índice de sofrimento mental, sofrimento psíquico na população, então se a coisa não vai legal, não anda bem, se há um estresse emocional, se há um mal-estar excessivo, eu acho que a gente tem espaços aí na sociedade para buscar auxílio. Os psicoterapeutas, enfim, os psicanalistas, os psicólogos, eu acho que é um bom espaço. E outra coisa, para aqueles que se interessam pela psicanálise, eu faço parte do Núcleo de Estudos Psicanálise Sorocaba e Região. O registro faz parte. A gente tem um site. Quem quiser acessar, tem as páginas nas redes sociais, né? A gente tivemos simpósios sobre a infância o ano passado. Tem diversos pesquisadores também vinculados ao núcleo, não só psicanalistas também, né? E aí eu deixo o convite a todos, tá bom? Obrigado, Daniel. E o seu Instagram, qual que é? Boa pergunta. Eu acho que é Daniel Vicente. Acho que é Daniel.Vicente, né? Daniel.Vicente. Tá, obrigado. ok. E o seu, Manu, passa para o pessoal. É porque eu sou um seguir seguidor, também. né, Daniel? Então obrigado. Eu sou fã, seguidor, então não tem como, né? Obrigado. Nas redes sociais eu estou como Mamãe Pede. Então lá eu deixo orientações, dicas, muitas informações sobre a pediatria, sobre a rotina da maternidade e sobre a alergologia. Muito bom. Gente. Obrigado, meus amigos. Mais Obrigado uma por vez, obrigada. Por esse incrível episódio, esse incrível encontro. Acredito que não serão os primeiros, não será a primeira vez que eles vão vir aqui no Vale Pensar, com certeza. Não. Aninha, obrigado mais um episódio desse, né? Excelente, como sempre, né? Muito bom estar com você, Aninha. Obrigada, gente. Obrigada pela parceria, pela participação. Toda semana um episódio diferente, com temas super relevantes como esse. Importante, né? Não deixa de seguir também o valepensar.ribeira no Instagram. Também no nosso YouTube, compartilhe, ative o sininho para receber notificações de sempre, todas as quintas-feiras nós temos um episódio novo para vocês. Contamos com vocês no próximo evento, no próximo episódio. Até o próximo. Até o próximo. Já é semana que vem, hein? Eu espero vocês. Tchau. Até lá. Vale Pensar. Oferecimento. Espaço Orbe. Cuidar da sua mente, promover seu bem-estar é a nossa missão. E Tiflow Registro. Marcando momentos, construindo histórias.